Alô, você ligado no canal do Atirson, chegando para mais um resenha ao vivo nesta segunda-feira, pós confirmação, decisão de título do Campeonato Brasileiro. Desde já, parabéns a toda a torcida do Palmeiras, campeã do Campeonato Brasileiro. Estamos ao vivo, sempre no apoio de JJ Invest, também da Brasiline. Você que ainda não é inscrito no canal do Atirson, dê lá aquele like nervoso, mete lá aquele like, compartilhe para geral, seus amigos, onde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo, compartilhe o canal do Atirson. Venha fazer parte dessa nossa jornada, dessa nossa loucura, como a gente costuma brincar e dizer, o canal do Atirson invadindo aí a sua casa para esta resenha nesta segunda-feira. Hoje vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar do título do Palmeiras, os motivos porque o Flamengo não conseguiu chegar ao título tão esperado, que pareceu tão próximo em algumas oportunidades. Vamos falar dos times que classificaram para a Libertadores, vamos falar de Copa Sérgio, que teve bicampeão esse final de semana. Teve time aí conquistando pela segunda vez consecutiva a Copa Sérgio. Vamos também falar sobre Campeonato Carioca, preparação para a seletiva do Campeonato Carioca e interagir com você inscrito no canal do Atirson. Está no ar a resenha de hoje. E hoje aqui nos nossos estúdios, recebendo ao vivo, alô família! Ô Glória! Parceria total! Tamo aí, né? Tamo aí. Questão de participar aqui com você, Helder, obrigado pelo convite. Alexandre Gimenez. Canal do Atirson, tamo junto. Tem até um meme. Eu vim aqui pra dar uma moral pra Que Atirson, isso, né? rapaz, agora que eu percebi. Camisetinha da Ju, Daí, da é. senhora, saiu o Atirson, chegou o Cristiano Ronaldo, Tá né? certo, Segue o tá baile. mantendo o mesmo nível, né? Mas é isso, Elvinho. Obrigado pelo convite. Vamos resenhar bastante aí nessa live. Espero que a galera curta, espero que a galera interaja com a gente, porque eu, por alguns instantes, pensei que esse campeonato brasileiro poderia ter uma reviravolta, né? Mas o Palmeiras foi competente, o Palmeiras soube segurar ali a distância, né? Administrar bem a gordurinha que ele conseguiu acumular ao longo do campeonato, e o título está em boas mãos. Esse título brasileiro aí foi muito merecido pelo Palmeiras e principalmente pelo personagem da conquista. Quem que vai falar muito é o Vamos. Luiz Felipe Scolari. Vamos discutir muito aqui na nossa resenha de hoje. Já começar abraçando a galera que já está comentando aqui muito. O Sérgio Barbosa Araújo está dizendo aqui, ó, Atirson, ídolo, meu também. Rodrigo dos Anjos, olá. Gabriel Garcia, saudações rubro-negras. Gideão Galvão, saudações rubro-negras também. Rodrigo dos Anjos dizendo aqui, caraca, eu não vou ler essa mensagem aqui não, não vou ler não, essa aqui tá censurada. O Gabriel Garcia dizendo, proibido para menores. O Gabriel Garcia tá dizendo aqui, ó, Itapetinga, Bahia, minha terra. O Davi Pires, Itapetinga em peso na live. Francisco Chagas, Gima Maravilha, te acompanha, tá aí. Tamo junto, hein? Tá dizendo aqui, ó, pena que é corintiano, mas é da hora. Fazer o quê? Jonilton Gomes, tô na área. O Elbio tá dizendo, tô chegando. Geovânio, não é o Geovânio do Flamengo, creio eu, mas Geovânio Neri. Atirson é fera e merece toda a sorte do mundo. Nossa, como seria bom se ele fosse presidente do 12 Futebol Clube. Abraço para o nosso Geovânio que tá aqui, ó. Estou no Espírito Santo, torcedor do Mengão e do Dozão Futebol Clube. Boa noite, Alexandre e Helder. Boa noite para você, Geovânio. O Gideão tá dizendo, tamo junto, Helder, grande abraço para você e o Atirson. O nosso Alexandre Gimenez aqui hoje com a gente. O Atirson daqui a pouquinho vai estar com a gente. Deu treino hoje lá na cidade de Campos. Para quem ainda não sabe, o Atirson é o novo treinador do Goitacás para a disputa da seletiva da Série A do Campeonato Carioca. A gente, inclusive, vinha conversando sobre isso. Aliás, vamos começar? Vamos começar essa nossa resenha falando sobre isso. Não faz sentido nenhum e é até estranho você ter um time campeão. Vamos começar já soltando os cachorros. Um time é campeão. Vamos falar de estaduais. Vamos lá. Eu não sou um crítico contumaz. Eu não acho que os estaduais têm que acabar. Eu sou a favor dos estaduais, desde que eles sejam mais curtos, desde que eles sejam aí adaptados ao curso da temporada, porque os grandes jogos da história, vocês que são contra os campeonatos estaduais, os grandes jogos da história, muitos deles foram em campeonatos estaduais. Grandes ídolos, né, construídos aí ao longo da história do futebol
foram estampados em decisões de campeonatos Verdade. estaduais. Né, Aldinho? Verdade. Campeonato Carioca, Gaúcho, Mineiro, Paulista, enfim. Eu acho que a fórmula é ultrapassada, é desgastada. Um campeonato com, sei lá, 20 datas. Não tem condição. É um absurdo, mas essa Série B do estadual do Rio de Janeiro é pífia, no mínimo. Uma piada, no mínimo. A gente viu a festa do torcedor do América, Sim. certo? Campeão e blá 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 e blá blá blá. Não está garantido na elite do ano que vem. É impressionante, é inacreditável o time que conquista a Série B e que não tem confirmada a sua vaga no ano seguinte na elite. Não, Por quê? Explica o regulamento para a turma aí. O regulamento é o seguinte, os times que vencem, no caso campeão e vice, né? Não são os que vencem, mas os dois que conquistam teoricamente o acesso para a Série A do Campeonato Carioca vão disputar uma seletiva com os últimos classificados do campeonato anterior. E aí, nessa seletiva, 2 vão passar para a fase de grupos, que vão enfrentar aí os 4 grandes e mais outras equipes intermediárias. Só que o mais interessante disso tudo é que, vamos colocar assim, vamos criar hipóteses para a galera entender. Você citou o América, que fez aquela festa ganhando o título da Série B. O América, se não passar para a Série A, para a fase de grupos, vamos dizer assim, e ficar na lanterna da seletiva, vai descer e vai disputar a Série B em 2019 também. Então, quer dizer, ganhou em 2018, campeão da Série B em 2018. E pode disputar a Série B em 2019. Aí entra aquela coisa. Tem que estudar muito, viu, Helder? Tem que estudar muito, tem que ser muito especialista para elaborar um regulamento. Muito. Tem que ser sensacional. Ironiza, mas é lamentável. Lamentável. E ainda tem uma situação que você pode imaginar o seguinte. Mas não é seletiva, é a primeira fase. Aí tentam jogar essa. Não, ele vai jogar a Série A. Não é a seletiva, vai jogar a Série A. É a primeira fase do Campeonato Carioca e tal. Só que se ele não classificar, ele vai jogar a Série B no mesmo ano. Olha... Não é que ele cai para jogar no ano seguinte, não. Ele joga no mesmo ano. Esse papo é verdade. E a gente vai falar sobre isso também. Disputa a segunda divisão, etc. Então, escola que sobe, mas não sobe. Mas, enfim, vamos focar no futebol. E vai ter clássico, Helder, ou não? Vai ter clássico. Vai ter o encontro do Goitacás com o americano. Eu quero saber da Tirson, se o bicho o pega Goitacano. Mesmo, ou se é só uma lenda. Eu quero saber da Tirson daqui a pouco. Já teve jogo treino final de semana agora, acho que na sexta-feira, se não me engano, teve jogo treino. A rivalidade é pesada, não? E campos lotados, né? Arquibancadas lotadas. Eu trabalhei no Fute Rio, site especializado na cobertura dos times de menor investimento, e assim, os clássicos Goitacano lá em Campos são de pegar. Eu gosto demais. Vamos ver, enfim, já fica a expectativa por essa seletiva, né? Mas que de fato os times que vieram da Série B possam ter um bom desempenho e joguem com o Fluminense, com o Flamengo, com o Vasco, com o Botafogo no ano que vem, né? É verdade. Ó, quem está entrando aqui é o nosso Rafael Melo, do canal Raflamengo. Irado. Um abraço especial para ele pelo seguinte, o Raflamengo foi o canal que deu o furo de reportagem da ida do Paquetá para o Milan. E no meio agora da temporada, exatamente, né? Foi até no Seleção Sport TV, participou lá e tudo. O Rafael jogou no time da Rádio Globo, deve ter te enfrentado no sábado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Sinto muito, hein? Sinto muito. E ele tá dizendo aqui, ó, uma careca mais linda que a outra. Show de bola lá. Cabelo aqui no canal, então tô aí. É verdade. Agora, eu vou pedir o Alex para fechar a câmera no Gimenez, que é o seguinte. Tem certeza? Tenho. Tirem as crianças da sala, hein? O Gimenez, até pouco tempo, comandava, era o Jogando em Casa, né? Jogando em Casa, várias programações dos canais Esporte Interativo. E eu vou pedir para ele tomar conta aqui da nossa live nesse momento, principalmente para falar sobre esse desfecho do Campeonato Brasileiro ano passado, no último domingo agora. Já virou ano passado. Já virou ano passado, é igual o Carnaval. Já tá projetando. Você não falou do Carnaval? Sim. Carnaval é assim, passou o Carnaval, nós estamos em 2018, né? Só que o Carnaval de 2018 já é o Carnaval do ano passado. Verdade. Entendeu? Então, já virou... Você gosta de alguma coisinha de Carnaval, né, Helder? Alguma coisinha você gosta? Eu acho que eu tenho isso em comum com você.
Ó, eu vou largar algumas polêmicas hoje aqui, eu vou esperar a participação do Atirson, porque foi uma disputa legal, Palmeiras e Flamengo nessas últimas rodadas, né? Acabou que o Palmeiras construiu uma gordura, construiu uma grande vantagem e se manteve na primeira colocação. Palmeiras, né? Construiu essa vantagem e se manteve na primeira colocação. Eu me lembro muito bem que na reta final ali do primeiro turno, Flamengo em primeiro do Brasileirão e acabou optando por poupar jogadores num duelo fora de casa com o Grêmio. O Flamengo estava em meio ali à disputa da Libertadores, também da Copa do Brasil, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi o time estava em primeiro lugar no Brasileirão. Então, me surpreendeu muito o Flamengo naquele momento, naquela ocasião, poupar. Né? Tudo bem, é difícil jogar 2 campeonatos ao mesmo tempo, 3 campeonatos, a torcida quer ganhar todos, mas eu imagino que, como no Brasileirão o Flamengo estava em primeiro, eu imaginei que o Flamengo fosse priorizar o Campeonato Brasileiro, mas não, escalou um time praticamente reserva, um Juan que não jogava sei lá quanto tempo, entrou numa fogueiraça, não acertou nada, o Marinho, né, que voltou agora ao futebol brasileiro e não mostrou a que veio, mas nesse jogo contra o Flamengo ele desencantou, o Grêmio ganhou de 2-0 e a partir daquele momento, Helder, eu vi que o Flamengo poderia ter dificuldades ou poderia ficar mais distante desse título brasileiro. E foi o que aconteceu. Claro, você priorizou a Libertadores, não conseguiu passar de fase na Libertadores. Priorizou a Copa do Brasil, não conseguiu ir adiante, mas me surpreendeu o Flamengo poupar no Brasileirão mesmo tendo ali a ponta da tabela nas suas mãos. Sabe então, o que eu acho que tá foi? Fazendo falta aquele tipo de situação, né? Aquele contexto do jogo, aquele fato da diretoria abrir mão, ou o técnico abrir mão do jogo, tá fazendo falta, ou fez falta na reta final, Helder. Eu acho que o grande problema do Flamengo foi o planejamento lá, não falo nem para 2018, desde 2016, 2017, o Flamengo pecou no planejamento, por quê? Tivemos algumas contratações aleatórias nesse ano de 2018, aleatórias na minha opinião, aí é uma questão bem particular, não é nada generalizando a questão do canal. Vamos citar nome aos bois aqui, família. Vamos começar agora. Eu acho o seguinte, Flamengo, início da temporada 2018, por exemplo, o tão questionado Márcio Araújo quando saiu, o Cuejá entrou bem, ganhou a titularidade, ganhou o respeito, mas principalmente por ser um homem de contenção, quando ele acabava suspenso e também convocado para a seleção, não tinha reposição. E aí você vai, contratação de, por exemplo, Uribe, que acabou desencantando no final do campeonato, mas porque demora não chamou a responsabilidade. O cara chegou do México, é difícil o cara se adaptar. Tem a questão da adaptação. Mas você concorda que a prioridade no início da temporada seria as laterais, a defesa? Eu concordo que o principal erro foi no planejamento. E eu citei esse jogo com o Grêmio lá em Porto Alegre, porque dentro do planejamento da diretoria, o clube poderia abrir mão daquele jogo, né? Vamos escalar os reservas, porque o nosso foco está na quarta-feira, está no jogo do mata-mata, que eu não lembro se era Copa do Brasil ou Libertadores. O que eu lembro é que o Flamengo estava em primeiro no Brasileirão e escalou o time reserva contra o Grêmio, perdeu a posição e nunca mais voltou. Você pode citar algumas contratações ruins, mas o Flamengo tem acertado também as contratações. O Everton Ribeiro, por exemplo, acho que é um jogador que a gente pode destacar aí como um dos principais jogadores do Flamengo nesse Brasileirão, né? A questão as laterais. O time acabou se acertando aí com o René e o Pará. Queira ou não queira, 2 jogadores que já estavam ali que já estavam no elenco, e queira ou não queira, deram conta do recado. Eu acho o seguinte, Helder, no planejamento, o principal erro foi a insistência com o Barbieri. Também. Em algum momento, o Barbieri acabou fazendo hora extra no comando. Né? Eu fiquei pensando muito no que o Tita gravou no vídeo dele, viu, Helder? Que ele fala que se o Dorival Flamengo demorou para trocar de treinador. E o Palmeiras não. O Palmeiras, quando viu ali que a coisa degringolou com o Roger, trouxe o Filipão, que foi uma baita aposta. Você tem que remar contra amarelo, lutar contra a imprensa, que grande parte da imprensa... Que ainda estava naquela coisa do 7-1, é verdade. Exatamente, verdade. Não viu com bons olhos, acha que é um passo atrás, é um regresso, e a bola
E o mundo da bola fez questão de Verdade. mostrar quem é que estava certo ou errado nessa história. Você falou do Uribe, o colombiano lá, o Berril, queira ou não queira, foi prejudicado por uma lesão, ficou muito tempo fora. Isso. Mas é um jogador que pode ser útil. O Vitinho é um jogador que me decepciona um pouco, Helder. É um cara que custou uma grana alta, maior contratação da história do Flamengo. Eu achei que o Vitinho daria conta do recado, porém é um jogador que pode ser a falta de adaptação, né, galera? Pode ser, de repente, o cara que ficou um tempinho fora, não tinha lá aquele traquejo de futebol brasileiro, mas, independente disso, não deu conta do recado. Colecionou gols perdidos aí, especialmente nesse segundo turno, e já é um jogador que a torcida rubro-negra olha de uma maneira diferente. Com uma pulga atrás. Eu, particularmente, fico com uma pulga atrás da orelha, eu fico com o pé atrás com o Vitinho, Helder. Muito. O Vitinho, o valor que foi investido no Vitinho... Não é o valor que ele está jogando. Não é o valor que ele está jogando. Eu acredito que não era nem o valor do que ele já havia apresentado em outros clubes. Ele tem a sua qualidade, mas sabe o que eu acho que aconteceu naquele momento? O Flamengo perdeu o Everton, o ponta, que jogava na ponta esquerda. São Paulo, faz falta danada. E perdeu o Vinícius Júnior naquele momento. Então, sim, a diretoria, ela precisava, no entendimento deles, precisava naquele momento de uma contratação que pudesse suprir uma daquelas duas baixas. E o que surgiu foi o Vitinho. E aí deram aquela valorizada. Então vamos descarregar aquele caminhão de dinheiro. Porque agora a gente viu que ele não correspondeu. Né? Mas na hora ali, foi muito elogiada a contratação. Próprio Henrique Dourado, janeiro, o cara fechou, né, o Brasileirão como artilheiro, né? O Lomba falou isso, inclusive, na live com a gente na terça-feira passada. Tá vendo? O Lomba falou isso. No momento das contratações, quem questionaria as contratações que foram feitas? Não questionaria a contratação do Dourado. O meu questionamento é que no momento em que aconteceram a maioria das contratações, não eram as prioridades do elenco. O meu questionamento não é assim, não era para ter contratado... Laterais, não era para ter contratado uma necessidade antiga já, né, do Flamengo por laterais. Não laterais, né, na direita. Verdade. E na esquerda. Nas duas alas ali, o Flamengo precisava de reforços, mas... Vem do René, o René tá jogando bem, Helder. Eu tô gostando do futebol do René nessa reta final. Ele cresceu um pouco. Talvez seja o cara para continuar pro ano que vem. Na direita, talvez o Pará já esteja desgastado, embora a gente tenha um Rodinei ali que também não mostrou que pode ser mais útil que o Pará. Tanto é que o Pará é que termina a temporada como titular, né? Então, volto a frisar. O principal erro foi planejamento, questão de prioridades. Sim. Beleza, naquele momento de poupar o time no Brasileiro, o Brasileirão não era prioridade, né? Então agora no cômputo geral de 2018, o torcedor do Flamengo não pode reclamar perder o título brasileiro, concorda? Já que não foi prioridade naquele momento. E o ponto corrido cobra cara essa conta, né? É verdade. Inclusive, é um outro questionamento particular. Eu acho que se você for comparar como as pessoas gostam de comparar com o futebol europeu, eu acho um absurdo comparar o futebol brasileiro, estrutura, com o futebol europeu, mas não vou dizer a mídia, mas assim, a galera em rede social, vamos falar assim, gosta de comparar. No futebol europeu você tem as Copas e tem os campeonatos de pontos corridos. Né? No futebol brasileiro você tem a Copa, e você tem os campeonatos estaduais, os campeonatos estaduais, inventaram até aquela Copa Sul-Minas, aquela Liga Sul-Minas Rio. Aí você tem o campeonato, a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro, pontos corridos. Só que até o período em que tudo acontece, o calendário inflado, não deixa um ambiente propício para que isso, na prática, seja benéfico para o futebol. Você tem, por exemplo... quando acontecem as janelas de contratações, foi o que você falou do Uribe. E dos jogadores que retornam da Europa é a mesma coisa. O cara, quando vem pra cá, no meio da temporada, ele já está em final de temporada na Europa. Então, se você quer equiparar um calendário para que a coisa possa se aproximar, como a gente já falou aqui, opinião que bate, que não vai equiparar por tão cedo com esse tipo de condução de trabalho que é feito,
mas pelo menos que você tente equalizar as coisas para que o calendário seja próximo. Eu lembrei de um outro ponto também que para mim foi crucial para o Flamengo perder força aí nessa disputa do título. O poder de autossabotagem, Helder. Pô, quando tava tudo indo bem, aparentemente tudo indo bem, vem essa polêmica com o Diego Alves. Verdade. Entendeu? O cara que como vazou tem uma aquilo. carreira bonita, tem uma carreira importante, mas que com esse episódio acabou carregando para ele uma certa antipatia. Eu, particularmente, já vejo hoje o Diego Alves com outros olhos. Como assim o cara não aceita ser reserva? Como assim o cara não aceitou ser banco num jogo só? Helder, a gente viu ontem a despedida. A galera em casa sabe que eu sou corintiano. Danilo. O Danilo ficou 1 ano e meio se recuperando de uma contusão. Ficou 1 ano e meio se recuperando de uma contusão no banco. E o Danilo tem título de brasileiro, tem título de Libertadores, tem título mundial, Verdade. tem título estadual, tem Recopa. Você ouviu o Danilo falar um A na imprensa? Não. Você ouviu o Danilo reclamar em algum jogo de, poxa, não entrei nem 1 minuto? Não, esse é o diferencial, quando cara. você começou a falar, eu achei que você fosse falar de um outro jogador que teve a mesma postura, que teve a mesma grandeza, talvez não em títulos que o Danilo, mas a importância dele para o clube dele. Quem? Foi a mesma que o Danilo para o Corinthians e também encerrou a carreira, o Jefferson. Sim, verdade. Bom exemplo, excelente exemplo. Excelente Ele também exemplo. teve o período, por contusão, também encerrou a carreira agora e ficou no banco durante muito tempo sem reclamar. E saiu em dia com a torcida do Botafogo, Exatamente. que eleva o Jefferson à condição de um dos maiores ídolos, se não o maior desses últimos 10, 15 anos. Né? O Jefferson é impressionante a idolatria do torcedor botafoguense. Então por que eu cito o Danilo, que é um jogador muito mais vitorioso que o Diego Alves e não criou problema, não criou atrito? Então, por que eu falei da autossabotagem? Flamengo navegando aparentemente num mar tranquilo, né, numa calmaria, e aí acontece esse problemaço de um goleiro que antes era titular, aí veio o César, competente, bom goleiro. Cresceu muito nessa reta final. Se o cara ainda entra e, falhou, tomou um gol debaixo das canetas, mostrou insegurança, é uma coisa. Agora é um garoto que vira e mexe, tá na fogueira. Verdade. Só lembrar a final da Sul-Americana, a reta final do ano passado. Exatamente. E deu conta do recado ano passado, deu conta do recado esse ano. Foi no Jogando em Casa no início da temporada, foi participar do programa no Esporte Interativo, e eu pude conhecer pessoalmente um cara humildaço. Quem vê nem imagina que é jogador de futebol, porque não tem aquela estampa, né? De brincão, cordãozão, no popular, tatuagem. Aquela mala, no popular. Sabe aquela perna? Fala nisso, alô GV! O GV tá assistindo, não? O GV é parceiro, saudades mil aí do Getulinho. Mas quando o Flamengo navegava no mar aparentemente tranquilo, vem um jogador, se rebela contra o treinador pelo fato de perder a titularidade. Então, essas coisinhas, esses probleminhas aí de relacionamento ou de não aceitação, né, do time titular, ou de repente encarar com naturalidade um banco, isso carrega uma negatividade pro vestiário, queira ou não queira. Também foi um fator que acabou prejudicando o Flamengo nesse Brasileirão, Helder. Verdade. Agora você falou do Danilo, eu vou pedir o Alex para colocar uma imagem no ar, até para a gente abrir um outro assunto, que muitos falam... Lá vem ele. De uma certa semelhança. E essa semelhança não é só... Olha aqui. E essa semelhança... Gostou? Rapaz, até caiu uma pena ali. Olha, a galera tá vendo em casa. A galera tá vendo em casa. Olha a posição da foto. Eu não sei quem é o Danilo e quem é o Helder aí, mano. O detalhe do acessório no braço esquerdo dos dois. E a cor do uniforme. Quando eu achei essa foto... É mesmo que você meteu essa bronca de capita? Não lembrava, não. Não lembrava, capita, não? Amigo. É mesmo? 4 anos de Copa Sérgio. Espetáculo, hein, 4 anos de Copa Sérgio sendo capitão, pô. Foi primeiro legal. 2 anos pelo Fute Rio. Não, 1 ano pelo Fute Rio, 2 pelo Fute Rio, 1 pela Transamérica e 2 pelos refugiados. 5 anos. Cara, a Copa 14, Sérgio 15, 16, 17, 18, exatamente, 5 anos. A gente sua sangue Você ali pra ser falar, campeão. né? Eu vou te falar, a gente joga no Esporte Interativo, a gente jogou desde a primeira, em 2010. E foi só cacete, 2010. Galera, você que não mora no Rio e não tá entendendo o que é a Copa Imprensa. Sérgio, a Copa Sérgio é o campeonato da imprensa esportiva do Rio de Janeiro, onde os principais veículos de TV, de jornal impresso, de rádio,
montam seus times para disputar, fazer aquele outro lado da coisa, né? A gente que muitas vezes corneta a rapaziada. Pega legal, hein? E aí os times começam a disputa, e principalmente quando acontece assim um esporte interativo contra a Rádio Globo, esporte interativo contra a Fox Sports. Eu acho que a Tirson já jogou um ano, não? Jogou em 2014, né? Pelo time das assessorias. A Tirson já jogou, Edmundo já jogou. Teve um ano que até o Simon jogou. O Simon fez gol contra a Transamérica, jogando pelo time da Fox Sports, lembro? Fez gol contra a gente lá no aterro. É muito legal, cara, voltar no tempo e rever tudo isso. Quem jogou mais? O Roger jogou quando foi lá no Alto, Roger Flores. Aí pra galera que não acompanha tão de perto... A gente queria o Sávio no esporte interativo, faltou o Alex logística, tentou colocar o Gonçalves pra jogar pelo time da Band, pelo time do Balanço Esportivo ainda, e esse ano queriam colocar o Nélio pra jogar pelo time da Band. Mas cartola fraco não resolve a coisa, entendeu? Faltou poder de barganha ali, né, Faltou. Mas assim, é legal relembrar, né, essas Copas Imprensa, porque... Cada ano é uma história diferente pra contar, né? É interessante, porque cada ano acontece em um lugar. Pô, então isso que eu ia lembrar. E assim, é bem bacana. Imagine você de casa, a gente trabalhar um dia inteiro, e aí, hoje esse ano que mudou, mas até ano passado, sair de casa, ou no caso deles, que no Esporte Interativo tinha um programa que terminava às 10 da noite. Sim, jogando em casa, acabava 10h30. 10h30. Aí eles saíam da TV ali em Botafogo, pra ir pro aterro do Flamengo, disputar o campeonato jogando a 1 da manhã. Quando era no aterro era fácil. No aterro era pertinho. Agora em Jacarepaguá. Teve um ano que foi no Alto da Boa Vista, né? Eu lembro 2010 foi na Presidente Vargas. 2010 eu joguei o primeiro em 2014. 12 Monte Sinai, Tijuca, 2013 Alto da Boa Vista, aí 14, 15, 16 no Aterro, 17 no Rio Sport Center e 18 no Pau Ferro, que é um clube lá em Jacarepaguá. Exatamente. E parece que os deuses do futebol, os roteiristas, capricharam. Porque assim, mesmo o Esporte Interativo participou em 2018, mesmo depois de tudo que aconteceu, né? Do fechamento do canal, do encerramento das atividades ali na televisão, etc e tal. Mas o time continuou, velho. E formou uma amizade muito grande de, tipo... Da galera, um ajudar o outro, um carregar o outro. A gente tem o mascote, o Mateuzinho, que foi premiado. A gente fez uma vaquinha, comprou um PlayStation 4 antes do primeiro jogo. Maneiro. Né? O moleque precisava, tal, a gente sabe das dificuldades. Juntamos aí um rateio do time, pagamos um PlayStation 4, foi aquela festa do garoto, nosso mascotinho. E são pequenos detalhes, Helder, que... deixa um time mais forte, velho. Deixa um time mais unido. A gente veio de um trabalho muito bem feito ano passado, mas foi uma conquista na Bacia das Almas. Nos pênaltis, depois da gente perder ali os últimos pênaltis, mas a Rádio Globo perder também. E esse ano o Destino reservou de novo uma reedição de final, novamente contra a Rádio Globo. Então, eu vi tudo isso como último ato, né? De repente, uma última imagem que fica do esporte interativo. E que bom, né? Que ficou com essa imagem aí do primeiro lugar do pódio e o bicampeonato inédito, hein, Helder? Nunca inédito, um time conquistou 2 anos seguidos a Copa Imprensa. Eu tenho aqui, ó, quer ver? Os dados dos premiados. Que nós emplacamos uns caras na seleção aí, hein? A seleção eu não tenho, mas eu tenho aqui, por exemplo, Esporte Interativo bicampeão da Copa Sérgio Itaipava. Esporte Interativo 4-1 na Rádio Globo. Sim, o craque da Copa foi o Alan, do Esporte Interativo. Joga muito, reforço pra esse ano, inclusive. Os artilheiros, Thiago Batata, do Sport TV, e o João Vitor, do Esporte Interativo, com 6 gols. E o melhor goleiro foi o Kleber, da Fox. Que é bom goleiro, Kleber. Parceiro, mas... Clebão, você vai me desculpar, mas esse prêmio deveria ficar com o nosso Pedro Soares, né? Nosso goleiro, porque assim, falhou na semi, é bom lembrar... Mas a atuação, Helder, do Pedrinho na grande decisão, nossa senhora, é um goleiro que tem participação marcante, seja nessa conquista agora de 2018, quanto principalmente na de 2017, que ele pegou 3 pênaltis, né? E a gente conseguiu o primeiro título ano passado. Eu queria muito ter ido na final e não acompanhei, esse eu não acompanhei tanto. Eu era aquele cara principalmente nas primeiras edições da Copa Sérgio, por ter chegado recentemente no Rio de Janeiro, 2014, eu vim morar no Rio de Janeiro em 2012, comecei a trabalhar no final de 2013, 2014 foi minha primeira Copa Sérgio. E ainda tinha aquela coisa do molecote do interior, da Bahia, e ia pra lá pra poder ver os caras que eu via na TV, Sim. Normal.
E eu acompanhava, eu ia pro aterro, saía, eu morava em Benfica, né? Próximo aqui a São Cristóvão. E ia pro aterro para assistir, mesmo quando não tinha jogos do Fute Rio, que era o time que eu jogava. Com o tempo isso vai passando a ser uma coisa normal, só que esse ano em particular, os sábados, teve até um jogo que eu não joguei porque eu tive compromisso com o canal da Tirson. Teve uma das viagens que foi para São Paulo, que a gente foi visitar o evento da Embaixada do Santos de São Paulo, a embaixada que é sediada na capital paulista, mas a Embaixada do Santos, que comemorou o título da Conmebol de 98. Sim. E uma outra oportunidade que não teve jogo dos refugiados, que era o time que eu jogava, foi uma viagem, se não me engano, para o Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai, que a gente fez também com o canal do Atirson. Mas eu queria muito ter Eu ficava assistido. bravo de perder o jogo por causa de trabalho, né? Pô, mas como assim? Eu preciso trabalhar? Não, brincadeira na parte. Eu perdi o jogo festivo um ano no Maracanã. Você não jogou? Não joguei, não joguei, tava no ar, isso. velho. Tava no ar, fui escalado jogando em casa, não consegui trocar com ninguém. A galera até levou minha camiseta lá pra me homenagear. Não joguei no Maraca, velho. Isso, cara, eu não acredito. Frustrante. Foi sensacional a experiência. Foi a minha primeira Copa Sérgio, o meu primeiro ano trabalhando um ano inteiro na imprensa esportiva no Rio de Janeiro. E foi assim, uma sensação maravilhosa. Foi o ano em que o Edmundo jogou pela Band. Ele tá chegando, é um homem, hein? Ah, moleque! Foi o ano que o Edmundo jogou pela Band e o Atirson jogou pelo time das assessorias. Então, ali já foi uma experiência sensacional. Ver o Edmundo e o Atirson jogando o mesmo campeonato que eu estava, já foi sensacional. O jogo festivo no Maracanã, mais ainda, poder entrar no gramado do Maracanã, demais, cara. Disputar um jogo. Você é louco. Foi E você sabe que assim, no mesmo ano... Eu joguei contra o Alex. No mesmo ano teve uma festa de encerramento da temporada pelo Esporte Interativo e a gente teve a oportunidade de jogar lá umas peladas no Maraca. Maneiro. Mas não jogamos uniformizado. E foi o ano de Copa do Mundo, né? Sérgio. Foi ano de Copa do Mundo 14, né? E foi tão organizado que teve aquela cerimônia de entrada, eu era o capitão do time do Fute Rio, aí apareceu o nome no telão, meu pai tirou foto do telão lá, foi sensacional. Agora você de casa ouviu aí a musiquinha, é porque ele chegou. Deixa eu só chamar, fecha no Gimenez aqui, aí. Qual seria a sensação de passar essa experiência, de jogar no Maracanã, como você falou, uniformizado? Fala pra gente aí. Eu vou jogar pro homem já, não? Vou jogar pra ele? Daqui a pouquinho. Não, assim, a experiência de jogar no Maracanã, cara, é um negócio surreal. Um negócio que você fala, pô, enfim, cheguei lá no meu sonho de garoto, sonho de criança, né? O campo é enorme, você tem que ter um gás violento, você tem que estar preparado, mas só de ter pisado ali naquele gramadinho já é uma experiência muito legal, né? Foi um complemento ali da festa da Copa Sérgio, né, de 2014. Verdade. E a gente acha, o pessoal que tá assistindo, Helder, deve achar que esses caras são malucos. É só uma pelada, mas pra gente, família, é como uma Liga dos Campeões. Verdade. É como a nossa Libertadores da América. Esse ano que a gente perdeu pra Band, teve um ano que a gente perdeu pra Band do Edmundo. Foi o primeiro pênalti que o Edmundo acertou na vida. Foi em 2014. O jogo foi pros pênaltis, no aterro, o Edmundo acertou o pênalti. E sabe quem errou o pênalti do Esporte Interativo? O presidente da empresa. E aí? Aí fez valer aquele ditado que o presidente... Mas nesse ano... O pênalti é tão importante que o presidente tem que bater, nesse ano de 2014, esse cara que a galera vai ver agora na tela, participou com a gente da Copa Sérgio. Atirson, meu parceiro. Boa noite. Fala aí! Fala, galera do canal do Atirson! Ele chegou! Aí sim, Ele chegou! Então, aí, Gimenez, você escutou tudo isso aí que ele tava falando? Você acreditou no que ele falou? Já tô acostumado, conheço de outros carnavais já, viu, Atirson? Ô, Gimenez, viu a moral? obrigado. Primeiro agradecer por você aceitar a nossa loucura, né? Você vir aqui no nosso canal e participar com a gente. Agora, você já conhece esse fenômeno aí de outros carnavais, então obrigado, cara. Fala aí pra galera tudo que você sabe desse fenômeno. Fala que ele é ruim de bola. Tu acha que eu vou negar o convite do homem? Aliás, é um prazer participar do seu canal. Do seu canal, viu, Atirson? Do seu canal. E, mano, a verdade é a seguinte, Atirson.
Tinha muito cabelo no canal, tinha muito cabelo. Então o Helder me chamou e a gente tá dando aquela balanceada capilar. Ah, entendi, tá certo. Pô, obrigado, cara. Você que sempre me recebeu muito bem lá na Interativa, você me deu um bom carinho. Você tá voando, hein, amigo? Tô vendo os vídeos aí, tá soltinho, hein? Ah, tô aí, né, cara, aprendendo, né, tentando desenvolver alguma coisa. Aprendi algo com você, né? Pô, quem não, dera, igual, mas tá voando, indo. cara. Tá solto, tá descontraído, tô me amarrando. Aí o Helder me mostrou uns vídeos aqui, bem legal. A gravação em Cariacica, né? No Kleber Andrade. Pô, muito legal. Foi muito legal esse evento, sim. Gostei. Beleza. Irmão, olha só. A homenagem aqui, ó, do Jimenez, aqui, ó. Falei, vou dar uma moral, né? É justo ou não é? Claro, né, cara? Assim, a gente tem que gravar também outras coisas aí, cara. Teus bastidores e tal. Me chama que eu vou, nego. Como é que ficou agora a situação lá com a Interativa lá? Como é que... Então, cara, o canal foi pro espaço, né? O canal de TV acabou, infelizmente. Aí, praticamente metade ali do elenco foi desligado, né? Até mandei um salve pro GV. O GV tá cheio de tempo livre, né, Helder? É verdade. Cheio de tempo livre, conferindo aí a nossa live hoje. Vida que segue, pessoal. Vida que segue. Vamos virar a página aí e vamos seguir em frente. É isso aí. Conta pra gente, então, você que tá chegando agora, Atisson, conta pra gente aí. A gente estava comentando um pouco antes aqui sobre a questão da seletiva, da Série A do Campeonato Carioca. Esse regulamento é uma piada, hein? Cara, é um regulamento que foi mudado há pouco tempo aí. Acho que, se não me engano, acho que foi no período que o próprio Goitacás, quando subiu, foi nesse período que já tinha que fazer a seletiva, né? Você sobe, mas não sobe diretamente, né? Você tem que disputar 5 jogos e os dois primeiros acabam passando para a próxima fase, que entra no grupo dos times grandes do Rio de Janeiro, né, para disputar contra os grandes, e os 4 que ficam, os 2 primeiros, os 2 do meio continuam para a seletiva do ano que vem, e 2 ficam, né, rebaixados. Então realmente é um regulamento que não te favorece em nada, né? Eu acho que deveria ser repensado esse formato do Campeonato Carioca, eu acho, né? Esse formato, até para incentivar o público, né? Eu acho que São Paulo tem um formato muito bacana. Disputei o Campeonato Paulista algumas vezes, né? E é um formato muito legal que dá oportunidade de todos, né? Tanto quanto o grande quanto os de menor investimento, de jogar de igual para igual até conseguir a classificação. Passando, né, dos 8 melhores, você vai no mata-mata, que o mata-mata é uma incógnita, né? Pode ganhar e pode perder. Então, você dá a oportunidade também desses menores surpreender no campeonato. Então, assim, eu acho que deveria ser pensado tanto quanto em São Paulo, né? Eu acho que valoriza mais o campeonato e dá a oportunidade aí dos pequenos que estão disputando diretamente uma oportunidade de título até, né? Você já viu, saindo um pouco aí do Goitacás, eu estava te apreciando aqui na tela do YouTube. Você já viu como é que tá? Caraca, meu Deus do céu! Olha só, nós estamos falando sério. Isso aqui é um canal sério. Isso aqui é um canal sério. Fecha em mim, Alex. Vai ter musiquinha? Fecha em mim, Alex, por favor. Também? Por favor, olha só. Isso aqui é um canal sério. A gente está falando sério e vocês ficam com zoação no momento inoportuno. Tá? Você já viu como tá? Quando você aparece. Quando você aparece, você já viu como é que tá o nome que tá aparecendo embaixo do seu? Dá pra ver aí? Ó a moral, hein? Eu não tô conseguindo abrir aqui no YouTube aqui, cara. Eu não consigo, porque a minha produção, hoje, velho, é uma trairagem do caraca. Amigo. Eu consigo, olha só. Eu fico no estúdio. Eles falam que eu fico no estúdio B. Eu só consigo ver o Alex. Eu não consigo ver você, não consigo ver o Helder. Então, resumindo, eu tenho que tentar ligar o meu computador para tentar ver alguma coisa. Porque eu fico aqui igual o telespectador, cara, sem saber o que eu faço. O famoso voo cego. Exatamente, eu tô aqui tentando abrir, mas a internet do meu quarto não funciona direito. Resumindo, vou jogar o 4G ali para lá. Calma aí, se eu parar um pouco, eu vou tentar jogar para ali para apreciar né, o canal do Atisson, porque, eu sou um mero, né, aqui, o cara não me dá a moral necessária, mas tudo bem.
Eu já falei, olha só. Você vai fazer o quê? Me manda o teu portfólio. Eu tô sabendo, me manda o teu portfólio aí e tal. Tô procurando alguém pra trabalhar no meu canal. Então, moleque. Segura, hein? E assim, aqui, pelo menos eu assim, não tenho dinheiro não, hein, cara. Pra pagar tá duro, hein. Pô, e ele te deu uma moral, hein, Atirson? A legenda hoje era especial. Era especial. Eu não vou falar, o Helder que vai falar. Se ele quiser. Não, ele eu vou tentar abrir aqui, mas ele tá quase caindo, é por isso. Ele tá sabendo que ele tá caindo. Tá balançando? Tá, o quê? Ele tá quebrando de balançando no cargo? Se ele quiser, ele olha depois que terminar, ele entra no YouTube lá e olha. Eu vou entrar aqui agora, já joguei o meu 3G pra cá, que a internet do meu hotel tá uma coisa legal. Então deixa eu abrir aqui. Tá. Enquanto você procura aí, mandando um abraço aqui pra galera participando, comentando aqui na nossa live. O Guilherme Souza tá mandando um salve, o Alexandre Cardoso, até que peguei ao vivo. Léo Barcelos, jogadores têm que se entrosar com o time e o Flamengo contratou muito no meio do ano. Foi o que você estava falando em relação aos caras que chegaram e não tiveram tempo. Né? Vitinho. Exatamente. Sala técnica, saudações rubro-negras e Dozão Futebol Clube. Já disse que o 12 Futebol Clube vai disputar a segunda divisão do futebol capixaba em 2019. O Gideão está dizendo o problema é que as contratações demoram para deslanchar, exatamente concordando com o Gimenez. O próprio Everton Ribeiro demorou. Por falar em Everton Ribeiro, 2 golaços do Everton Ribeiro, né? Deitou. Ele joga muito, cara. Ele que tinha feito um gol sensacional pelo Cruzeiro contra o Flamengo no mesmo Mineirão, né? A tal lei do ex, né? Impressionante. Bastou ele ir lá pro Mineirão, encarar novamente o Cruzeiro e foi melhor em campo ontem. Mas é aquilo que a gente estava falando. Talvez o Flamengo tenha acordado tarde demais. Né? A verdade é uma só. O Flamengo fecha esse Brasileirão. Se bobear, ele está na mesma velocidade do Palmeiras. Se tivesse mais umas 5 rodadas, talvez desse tempo de igualar ou passar, porque o Flamengo ficou, se não me engano, uma vitória, né? Tá uma vitória a menos que o Palmeiras.